praticamente, quando você traz uma pessoa pelo valor correto, você olha para ela e você admira ela porque também está dentro de você isso. Lá dentro do restaurante ou lá dentro de qualquer outra empresa, o que acontece no palco tem a ver com o quê? Com as premissas que estão nos bastidores. A única coisa que eu tenho que aprender e estudar é o que os grandes fazem e aplicar dentro da minha empresa. Eu quero deixar muito bem factível o que é cultura, para que a gente possa instalar na mente, no coração e no comportamento dos nossos telespectadores aqui, nos nossos empreendedores exponenciais aqui. Aquele velho empresário que só pensava no dele, esse aí tá fadado ao fracasso, não vai existir isso no futuro. O empreendedor moderno, ele tem causa, ele é protagonista, ele é mais artista. Sejam muito bem-vindos a mais um DexCast. Eu sou extremamente honrado em poder receber pessoas disruptivas e exponenciais aqui. E hoje, como convidado, eu tenho um cara fora da curva, um cara fenomenal. Ele é um dos mentorados do ecossistema Dex e eu vou te falar, ele vai trazer um conteúdo exponencial para você empresário, para você empreendedor, para você aspirante empreendedor, mas que tem uma alma disruptiva, uma alma exponencial, que quer fazer acontecer, que não acorda de manhã para fazer o mesmo. Você quer realmente entregar o teu melhor, o disruptivo, o exponencial. É se tornar um raro entre os raros. Hoje eu tenho o prazer de receber Anildo, um empresário que lidera um dos restaurantes, para mim, mais poderosos de Joinville, de gastronomia italiana, onde eu pude apreciar a gastronomia que você lidera lá dentro. Só que você está hoje como um empresário que trabalha para a empresa e não na empresa. Exatamente. Eu já entendi o teu jogo e eu quero dizer um negócio, Anildo. Eu realmente aprecio demais o teu trabalho, porque ele vai contribuir demais com os nossos empreendedores, os nossos empresários que nos seguem, o nosso público aqui. Então, muito honrado em ter você aqui, Anildo, no nosso DexCast. Prazer é meu, todo meu, e espero contribuir com a sua audiência, trazendo aí um conteúdo de valor para aqueles empresários que nunca estão sossegados, que sempre estão buscando algo a mais. Prazer estar aqui top no demais. Dex. A gente já vai começar extremamente disruptivo. Anildo, eu quero que você dê um significado potente quando eu coloco a palavra cultura, empresa e pessoas. Essas três palavras na mesma frase, o que vem na tua mente e o que você pode trazer de significado? O que é cultura, na essência, juntando com empresa, pessoas? O que é cultura? Basicamente, a cultura é um padrão de comportamento dentro de uma empresa que vai ajudar a realizar o grande objetivo do empresário, falando da empresa. Certo. Que quem criou foi o empresário, correto? E pessoas fazem parte desse grande, grande emaranhado de pessoas que, se você não colocar elas numa certa linha, cada um vai fazer o que quer. Então a cultura vem para agregar valor ao empresário, principalmente. Muito bom. Ou seja, cultura é eu filtrar muito bem os valores que eu quero impor e inspirar dentro da empresa e buscar os talentos que vão compor a orquestra, que vão tocar essa cultura, correto? Exatamente. Porque, veja bem, quando você... Primeiro de tudo, você tem que ter esses valores bem dentro de você e bem firmes. Aí você vai trazer pessoas que têm esses mesmos valores que você tem, que vão potencializar a realização desse teu grande sonho. Então, você, praticamente, quando você traz uma pessoa pelo valor correto, você olha para ela e você admira ela porque também está dentro de você isso. É como um time de futebol. Um olha para o outro e fala assim, eu confio no cara e o cara me confia. Extraordinário. Anildo, a gente já começou disruptivo, já gostei. Vamos escalar esse nosso movimento. Perfeito. Pensa Gosto só, disso. Gosto pensa disso. só. Vamos para cima, por isso que você está aqui, irmão. Vamos para cima. Pensa num empresário que tem dificuldades dentro do seu business, do seu negócio, certo? Uhum. E essas dificuldades
que são subjetivas e específicas para cada empresário, ele tem uma dor mais latente, certo? Exatamente. A cultura, ela pode ser instalada ou implementada em qualquer empresa, em qualquer nível de escalabilidade que ela esteja, ou são empresas especiais, empresas só as incríveis? Então, olha só, uma pergunta muito interessante, porque antigamente eu pensava que só as grandes empresas poderiam colocar cultura. Aí eu pensei, pô, se os grandes podem fazer, por que eu, como pequeno, também não posso fazer? A única coisa que eu tenho que aprender e estudar é o que os grandes fazem e aplicar dentro da minha empresa. E aí eu vi que o modelo que estava sendo treinado os pequenos empresários não era o mesmo que o grande faz. E eu vi que é muito mais simples. E eu hoje ajudo, seja uma empresa de 5 funcionários, de 10, ou de 30, ou de 50, ou de 100. O método é o mesmo. Depende apenas que o empreendedor que esteja à frente entenda os benefícios da cultura. Porque tudo que tu precisa é colocar para o empresário qual que é o benefício da cultura. Porque quando ele entende isso, ele entra de cabeça. Muito bom. Ou seja, se o empresário não tem cultura, isso demonstra que ele não tem padrões de excelência de comportamento. Exatamente, porque o primeiro passo é que a cultura, primeiro de tudo, tem que estar dentro do empresário. Você tem que extrair essa cultura de dentro dele. Muito bem, muito bem, muito bem. De dentro dele. Ele tem que estar vivendo aquilo, porque quando eu falo de valores, o cara não tem que pegar e se treinar nesses valores, já tem que estar ali dentro. Eu não posso, de repente, me inspirar nos valores do Steve Jobs e querer instalar na empresa só porque é bonito e só porque deu certo. Deu certo porque foi extraído dele. Exatamente. Assim como Gente, vocês pegaram isso. É muito importante de dar um check nisso, porque, Anildo, é sobre isso, tá? Quando eu fui estudar cultura, nas várias perspectivas, e eu vi que uma forma de construir cultura, a forma que eu desenvolvi, tem muita consonância com o que você faz. Exatamente. Só que você faz com uma outra ótica, mas como eu enxergo. Eu enxergo dessa forma. E cultura, sobre o que você está dizendo, é o que a gente faz na Dex. A gente contrata pessoas disruptivas, entendeu? Exatamente. Para que a gente tenha uma cultura disruptiva. Então, ou seja, quando você vê um material do Eric, por exemplo, que ele é o rei dos bastidores, tá alinhado com a nossa doutrina, vamos dizer assim, o nosso jeito de enxergar o mundo. O jeito dele editar, o jeito dele construir logo, o jeito dele orquestrar os bastidores é como eu quero gerar o resultado no palco. Exatamente. O que eu quero que você traga aqui? Aplique com a gente aqui uma cultura. Imaginando que o empresário está na tua frente, diz assim, Anildo, eu quero instalar cultura na minha empresa. Qual que é o passo 1, passo 2 e passo 3? Ó, o primeiro passo a primeira pergunta que eu faço para o empresário é assim, qual que é o comportamento que, antes até de você ser empresário, que fez você escalando, de repente ser promovido em uma empresa, que depois chegou um dia que você decidiu ser empresário. Qual que é o comportamento que está dentro de você, que talvez até você não esteja nesse momento tão consciente, ou você nunca parou para estudar. Então, você analisa esse comportamento e diz, isso aqui fez eu chegar aqui. Então, se você vê outra pessoa tendo esse mesmo comportamento, como é que você se sente? Aí, geralmente ele vai dizer, nossa, é como se eu tivesse conhecido essa pessoa há 10 anos. A gente se sente irmão. Beleza. Era uma identificação quase que automática. É automática. Então, o primeiro valor é aquele que fez ele sair da onde ele estava e chegou nesse patamar. Então, esse é o primeiro que geralmente a gente encontra. Segundo. Segunda coisa, tem que ter um propósito claro. O propósito, muitos romantizam demais, e o propósito no business, ele tem que ser uma geração de valor para o seu público, mas também tem que ser pago por isso. Porque tem gente que só quer dinheiro e tem gente que só quer também viver de propósito. E aí os dois universos também não funcionam. Então é um erro também comum. E o terceiro, uma das coisas que mais se comete dentro das empresas você tem propósito, você tem valores. Mas o Steve Jobs, o Elon Musk, todo dia eles estão educando. Dentro da empresa não pode entrar tal coisa. Você tem que educar quem que é o inimigo que não pode entrar na porta da tua empresa. Por exemplo, dá um exemplo da minha empresa, lá que é o restaurante.
atitude positiva foi o que me fez eu sair lá de lavador de carro, lavador de prato e cheguei até aqui. Porque quando você está pelado, quando você está ferrado, uma atitude positiva te diferencia. Certo. Então, o primeiro valor da nossa empresa é a atitude positiva. Atitude positiva. Ponto. Para mim não tem nada mais grandioso do que alguém que tem uma atitude positiva. Ponto. Temos um problema. Como que a gente vai resolver? Porque todos têm problemas e todas as empresas têm. Mas como que vamos resolver? Então, isso é indispensável. Agora, o que que eu educo? Negatividade aqui não tem lugar. Porque iria contra o meu grande propósito e o meu primeiro valor. Então, precisa educar quem você não quer. Porque senão, é tipo assim, você tem que saber de todas as leis de Deus. Mas você também precisa saber como que o diabo se comporta, porque senão você vai ser um ingênuo no meio de um pântano de loucura que é esse universo. É saber o que eu quero e o que eu não quero, com clareza. Exatamente. Muito bom. E geralmente eles cometem esse erro. Anildo, se eu fosse aqui fazer, eu quero deixar muito bem factível o que é cultura, para que a gente possa instalar na mente, no coração e no comportamento dos nossos telespectadores aqui, nos nossos empreendedores exponenciais aqui. Então vamos lá. Imaginando que eu fosse um mentorado seu, como que você faria na prática? Você trouxe o conceito aqui, ficou muito bem explicado. Mas se a gente fosse deixar ainda bem mais na prática, esses 3 primeiros pilares que você trouxe, certo? Vamos construir essa consultoria aqui de maneira bem objetiva. Como é que a gente faria? Ó, o primeiro passo é que o próprio empreendedor ele precisa comprar a ideia de que a cultura é indispensável. Muito bem. Porque se ele não Fechou. comprar... Já comprei. Ponto. Vamos lá. Beleza. Então é o seguinte, qual que é o próximo passo que eu vou fazer com ele? Primeiro de tudo que tem compreensão, a pessoa vai fazer. Então tem que ter uma compreensão tão clara como isso aqui, uma água cristalina. A definição de cultura tem que estar clara na cabeça do empresário. A palavra cultura ela vem do latim colere, que significa cultivar. Então, primeiro de tudo, eu crio um valor. Aí eu cultivo ele e depois eu cresço e eu colho. Muito bem. Ok? Então, a partir de agora, ele vai ter que escrever no banheiro, no escritório dele, o que ele vai cultivar de comportamento, porque é atitude. Então, ele vai cultivar um valor, nem que seja um por semana, alguma coisa assim. Digamos que ele não seja constante naquele comportamento. Ok? Então, ele fazendo essa mudança, os seus colaboradores começam a admirá-lo, porque ele tem um comportamento legal. Porque ninguém segue alguém que não admira. Ponto. Boa. Ninguém segue. Então, a primeira coisa que os empresários que reclamam, porque ninguém me segue, é só revisitar os comportamentos do cara. Tem que ser incrível. O cara tem que ser bom. Ele tem que ser extraordinário. Ele tem que ser espetacular para exigir que os outros também sejam. Ele tem que ser um disruptivo da cultura dele. Exatamente. Ele tem que ser fora da média em termos de comportamento. Ele tem que ser o ideal materializado da cultura, dos valores. Exatamente. Ele tem que ser a materialização de uma ideia. Tipo assim, atitude positiva. Por exemplo, eu coloquei atitude positiva. Eu não posso chegar numa reunião, por exemplo, negativo. Não posso? É o antagonismo do que você Exatamente. quer. Não, eu não posso. É o vilão do eu não teu posso. game. Exatamente. Pô, veio a pandemia, por exemplo. Ok? E aí, eu reuni toda a galera, falei, ó, ninguém se preocupa, ninguém vai ser mandado embora. A partir de amanhã, todos os garçons vão pegar o telefone e vamos ligar para cada cliente e vamos trazer cada cliente que vem no salão, que deixou o número ou que tem no delivery, vamos fazer desligar para cá. Então, assim, você tem que ser positivo em pessoa. Você não tem que falar. O teu comportamento, a tua conduta, ela tem que ser positiva sem falar. Porque valor não se fala. Se mostra, tipo se assim, faz, entende? Eu ficar tipo uma calopsita, um papagaio dizendo, eu tô tendo uma atitude positiva. Não. A tua atitude já tem que dizer por si só o teu valor que você decidiu. É que nem um bom marketing. Tipo, assim, automaticamente a pessoa vê e já sabe o que significa alguma coisa ali. Muito bem. Senhoras e senhores, já tá brabo demais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu trago um convidado aqui, abrindo um parênteses aqui muito importante, é porque eu entendo que um conteúdo como esse vai te elevar objetivamente você para um próximo nível. Porque eu acredito que cultura
quando se trata empresarial, a forma que o Anildo tá nos guiando aqui, se você aplicar na tua empresa, você vai ver quase que de imediato o resultado. É imediato. É quase que imediato. Não, é imediato. É um negócio impressionante. É impressionante. Por que é imediato? Porque é o seguinte, veja bem, cultura é um padrão de comportamento. Não é uma pessoa dentro da empresa que se comporta com atitude positiva. É uma orquestra, né? É todo mundo. O teu gestor, ele é o maestro que vai reger. Não, é todo mundo. É desde o lavador de prato até o chefe. É todo mundo. Um valor, para ele funcionar dentro de uma empresa, tem que ser desde o gerente, do diretor, CEO, até a pessoa mais simples. Tem que ser capaz de aplicar. Isso eu aprendi lá nos Estados Unidos. Você coloca valores que tem que ter mais duas coisas. Eles têm que ser acordados e colocados em ação. Uhum. Ok? Não adianta ficar só na teoria também. Não existe. Papelzinho. Não, assim. daí não é cultura. Ou igual, tem uma empresa mista, que eu não vou citar o nome aqui, mas ela é uma empresa que fomenta o empreendedorismo no país e ela é considerada de economia mista. Então, ela é privada / pública. Entendi. Então, assim, provavelmente você sabe quem eu estou falando. Eles dizem que para implementar gestão / cultura, eles colocam primeiro gestão. Aí depois gestão / cultura é você colocar os 3 primeiros pilares lá num quadrinho, certo? Missão, visão e valores. E o reunido daquilo ali é a cultura, certo? Eu acredito em partes que isso promove de alguma forma, para quem não tinha, talvez ter isso, passe a existir alguma coisa. Mas eu não vejo efetividade prática nisso. Porque lá atrás, em 2014, quando eu lancei o meu primeiro CNPJ, eu fui buscar sobre isso. E todo mundo doutrinava gestão. E eu vou te falar uma coisa, Nildo. Eu entendi que a cultura ela vem antes da gestão. Exatamente. Olha só, do jeito que falavam, para mim, antigamente, era mais ou menos isso. Primeiro gestão e tal. Só que é o seguinte, a WEG, que é a empresa que mais produz bilionários do Brasil, ela é de Jaraguá do Sul, ela está presente em mais de 100 países. Primeiro de tudo, cultura. Primeiro cultura. Porque é padrões de comportamento, como você falou. Você trouxe uma definição muito factível. É que assim, cultura é um padrão de comportamento, ou seja, é a mentalidade que eu vou ter dentro da empresa. Ok? Então, cultura, processos e depois gestão. Porque gestão não existe sem processos. Então, essa coisa, essa descoberta que eu fiz, eu falei, essa hierarquia é brutal, hein? Não, isso aí desbancou tudo aquilo que eu pensava. Porque eu falei, o Steve Jobs, ele fica todo dia falando mentalidade. Tem que ganhar um mundo diferente. Steve Jobs, eu falei, não, mas para lá. Different, né? Então, o que eu percebi lá? Eu falei, pô, para lá. Até eu fiz um vídeo um tempo atrás que era assim, faça o que eles fazem. E não o que eles dizem. Porque eles dizem para você fazer uma coisa. Aí é que está a importância de você ser um bom observador, um bom investigador das coisas. Porque, mentalidade. Pensa comigo, você compra um livro e você tem uma mentalidade de abundância, de riqueza, de prosperidade. Certo. Você vai comer aquele livro se ele fizer sentido para ti, certo ou não? Com certeza. Agora você dá o mesmo livro para uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, de pobreza e de não fazer algo a mais. O que ele vai pegar o livro, vai dar uma olhada, é legal, vai jogar ali. O que fez a diferença? A mentalidade, a cultura, o que ele cultiva dentro dele. Porque para ter uma cultura externa, primeiro tem que ter uma interna. Não existe cultura externa sem uma cultura interna ferrenha. Assim, que o cara tem uma paixão de falar daquilo de uma maneira, uau, eu tenho uma que palavra brilha, para isso. que é como se fosse uma magia. Eu falo, a cultura é a 8ª maravilha do mundo. Eu tenho uma palavra para isso. Senhoras e senhores, eu quero que vocês tentem ao máximo sentir o que o Anildo está falando. Porque isso aqui é muito importante para o empresário. E ele não precisa ser grande, ele tem que pensar grande para ser esse gigante que você está buscando. Então, o disruptivo, ele não busca ter um tamanho para pensar disruptivo. Ele começa a pensar de maneira disruptiva fora do padrão, porque disrupção, Anildo, quando eu vou treinar os nossos empreendedores, eu treino assim, a disrupção é o ato de fragmentar o velho para instalar o novo. Exatamente. Isso é disrupção. Quebrou o velho. Quebrou os velhos paradigmas, o jeito velho de pensar. E o que
é exponencial. Muitas empresas querem ser exponenciais, quer escalar absurdamente. E eu costumo dizer que não existe exponencialização de empresa sem disrupção de mentalidade de empresário. Não tem como. Faz sentido? Não tem como. É tipo assim, eu preciso abandonar a mentalidade de pobreza para um dia ser rico. Exatamente. Não tem como. Eu tenho que ser disruptivo na pobreza para instalar a riqueza. As duas não podem conviver juntas. Você tem que quebrar. Entendeu? Você tem que quebrar padrões. Por exemplo, quando eu fui investigar e eu percebi que o jogo estava invertido do jeito que eles ensinavam, eu falei, opa. Porque pensa comigo, olha como é mágico a cultura dentro de uma empresa. Você tem 30 funcionários, certo? É como se você apertasse um parafusinho de cada um. A cultura é como uma cascata. E você vai colocando eficiência pela mentalidade, pela educação. E aí a eficiência desce. Por exemplo, antigamente eu trabalhando dentro da empresa e querendo cuidar de gestão e cuidar de um monte de coisas, eu tinha uma média de 12%, que já era bom no meu negócio de resultado. Certo. Eu saindo do negócio e só cuidando da educação do meu pessoal, aplicando a cultura, porque você também tem que dar compreensão para eles entenderem. Esse é o grande jogo. E poucos empresários querem gastar esse tempo, que é muito bem gasto, e você é muito bem pagado com juros e correções monetárias. Eu, agora, trabalhei 20 horas, por exemplo, esse mês, eu tive 23% de resultado. Dentro da operação tinha 12. Exatamente. Onde você estava? Porque quando Você você cuida daquilo que importa. Pode ver, o Dursk do Madeiro, o cara da Van, eles estão cuidando da mentalidade da galera, se está certo dentro da empresa. Porque gestor tu contrata. Surreal. Quando eu entendi o game da coisa, eu falei, eu contratei um gestor. Ele me liberou 200 horas para mim pensar no meu negócio. É loucura. É loucura você ficar ali dentro do negócio. Bravo demais. Gente, entendeu? É muita loucura. Arildo, volta para esse pilar aqui. Esse é explosivo. Preste atenção. Ei, preste atenção, empreendedor. Tu quer ser disruptivo, tu tá aqui. Então, tu já tomou a decisão correta de estar aqui buscando educação. Uhum. Correto, Anido? Agora, revisita essa informação que você trouxe. Uhum. Você fez uma contratação, você liberou... 200 horas. Presta atenção. Vai lá. Repete essa matemática. Eu acho que é importante você começar lá pelos dados. Uhum. Você estando dentro da operação, quantos por cento você tinha de resultado? Você saiu da operação, quantos por cento você teve? E traz esse dado de quantas horas foi liberado numa contratação. Quando eu estava dentro da operação, eu trabalhava bastante horas, claro. Presta atenção. Então, quando eu comecei a investigar sobre a cultura, porque Absurdo, eu pensava assim, se os grandes fazem, eles têm que ter alguma informação que eu não tenho. Porque o sucesso é de quem tem uma informação privilegiada. Eu falei, esses caras têm alguma coisa. E aí eu fiquei doido. Foi buscar. Tu foi um cientista ali. Tal, exatamente. Aí eu falei, caramba. Contratei um gerente geral. Eu falei, eu vou sair da empresa e vou contratar um cara e eu vou ser empreendedor. Porque, veja bem, você é empreendedor ou você é gestor. Porque são coisas diferentes. Um empresário, um empreendedor busca oportunidades no mercado e traz para o gerente executar. O gestor, ele está ali para executar a sua visão. Quando eu entendi que cuidar da cultura era o grande game dos grandes empresários, aí o que aconteceu? Começou a subir o lucro. Por quê? Porque eu fui me qualificar. Eu tinha tempo para me qualificar agora. O cara me liberou 200 horas. De 12%, 10, 12% que a gente fazia, foi para 18%, foi para 20%. Por quê? Foi para 22%, 23%, já chegamos até 23,7%. Ok? Em restaurante, todo mundo que tem restaurante sabe que é muito bom. Por quê? Porque você tem um padrão de comportamento. Não é mais uma ou outra pessoa que trabalha bem. É todo mundo trabalhando na mesma direção. Me liberou 200 horas, dobrei os lucros. E diminui 89% praticamente o tempo de estar dentro da operação. Ótimo. Tipo assim, tem muito benefício para você não fazer. É muita explosão. Tipo, Só que tem que pagar o preço. Exatamente. Agora, tem duas coisas. Como você falou que a gente tem que listar os comportamentos e os valores que não fazem sentido, certo? Quando você vai criar o teu plano de cultura. Existe o empresário e o empreendedor que, para ele,
não se aplique à cultura? Existe? Sim, existe. Por exemplo, assim, se eu vou fazer um diagnóstico empresarial, Certo. beleza? E eu vejo que esse empresário, ele não tem uma causa, ele só quer ganhar dinheiro. Ele não quer contribuir para a vida das outras pessoas. Porque quando você vai colocar uma cultura, você vai criar uma cultura de felicidade, uma cultura de bem-estar dentro da empresa. E se ele não pensa no outro, por exemplo, eu não dou mentoria para esse cara. Porque se você olhar a definição da palavra empreendedor, é aquele que dá luz para a sociedade, que ajuda a sociedade a resolver problemas. Fantástico. Entende? Então, ao menos eu tenho meus valores. Eu também não posso abrir mão só porque o cara tem dinheiro. Porque o produto dele pode ser uma porcaria. Porque ele saiu do jogo da ambição pro jogo da ganância. Exatamente. Porque, veja bem, o que é um criminoso? Um criminoso é apenas alguém que não está dando um valor maior do que está recebendo. E eu não vou ajudar um criminoso. Ponto. Tu pegou o código da cultura? Na verdade, isso aqui é um código destravado. Uma vez que eu tenho um código de conduta, certo? Ou seja, eu tenho um código de cultura interna, eu não vou me submeter a algo, por mais que a vantagem seja positiva, se eu for ferir um valor. Exatamente. Isso. Porque a sociedade está como está. E parece óbvio, né? Não, mas é o óbvio. Mas tem que ser dito, né? Só que tem que ser dito e com ênfase, com convicção e dando direção. Porque, veja bem, por que a sociedade está com esses problemas que tem? Porque tem uma cultura, correto ou não? E porque foram instalados na nossa sociedade várias filosofias que não são aquela que vai levar ao bem-estar e à liberdade do indivíduo. Muito bom. Por exemplo, o meu colaborador que está me ajudando, eu tenho que ajudar ele. Não faz sentido. Aquele velho empresário que só pensava no dele, esse aí está fadado ao fracasso. Não vai existir isso no futuro. O empreendedor moderno, ele tem causa. Ele é protagonista. Ele é mais artista. Ele é diferente do antigo. Nós estamos numa nova era. Ou você contribui de coração, ou você vai ser varrido, ou ainda alguns estão vivendo, mas porque estão aí no sistema, ganhando do governo, são oligarcas, mas no futuro não terá lugar mais para isso. Porque os empreendedores do presente que estão dominando o mundo, eles já têm causas. O Facebook reúne pessoas. O Elon Musk é criar carros que não sejam poluentes. E aí? Tudo com uma causa que nutre um bem maior. Exatamente. Que esse bem maior está envolvido em servir o máximo de pessoas possíveis, certo? Exatamente. Levando elas para um próximo nível de consciência, de comportamento, de bem-estar. Exatamente, porque se nós falamos que queremos um mundo melhor, nós temos que construir esse mundo melhor. E começamos dentro das nossas empresas. E uma das coisas que eu acho mais importante que o empreendedor coloque uma cultura forte, uma cultura de riqueza, uma cultura de criar valor por valor, porque, veja bem, aquele ali é o cercadinho dele, correto ou não? Se ele não tomar responsabilidade e controlar o seu ambiente, ele vai ter que aceitar a cultura que vem aí de fora, construída pelo comunismo, pelo socialismo e por mais um bando de ismos que tem por aí, que faz uma confusão tremenda dentro da cabeça das pessoas, de escassez, de pobreza. Porque é uma mentalidade. Porque quando eu coloco o indivíduo dentro da minha empresa e eu começo a avaliar da onde que ele trouxe essas ideias, a gente sempre pega as mesmas fontes. Então, se eu não educar o meu colaborador, ele vai vir com a educação que está aí fora. Certo. E ele vai trazer para dentro da tua empresa. E aí você vai reclamar, não, mas a minha empresa não dá lucro, a minha empresa não tem um ambiente bom. Mas a educação que o cara recebeu lá fora, você tem que saber com quem está entrando dentro da tua empresa. Tu tem que ter uma intimidade com ele, você tem que trocar uma conversa com o teu colaborador para saber se ele está trazendo as coisas que fazem sentido para o teu negócio. Porque negócios são feitos para melhorar a vida das pessoas. E, claro, consequentemente, do empresário. Mas é de todo mundo. O cliente tem que ganhar. Veja bem, olha o jogo para ser empreendedor. Me perguntaram essa semana, empreender para todo mundo? Eu falei, claro que não.
Porque tu tem que entender que o cliente tem que ganhar, o colaborador tem que ganhar. E você tem que ganhar. E a sociedade tem que ganhar. E o governo tem que ganhar o imposto ainda. Então não é para todo mundo. Ou você se prepara ou você está fora do game no futuro. Você não pode pensar em somente você ganhar. Se você não administrar, só outros estão ganhando e você também não sabe precificar, enfim, depois vem outros processos, que são os processos para você realmente construir uma empresa lucrativa, exponencial. Exatamente. Que realmente contribua com essas 3 frentes que você trouxe, que é o empreendedor serve ao cliente, o cliente serve ao empreendimento com tudo aquilo que ele acredita e entrega de lucro, e o colaborador também sendo bem pago, sendo também recebendo aquilo que está além do salário. E é sobre isso que eu quero perguntar também. Pode perguntar, fica à vontade. Cultura. Agora vamos abrir um núcleo aqui muito, muito importante, e existe um tabu sobre isso. E nesse momento agora, eu quero olhar nos olhos de vocês, e eu abro um parênteses aqui. O óculos é pra gente reter e chamar a atenção, e para que você comece já me criticando, porque eu fiz um recorte uma vez com óculos, Anilton, e a gente gera uma cultura, né, de percepção, que é o arquétipo do rebelde. E aí a galera já, o que é esse óculos aí, não sei o quê, no espaço e tal. Isso tudo promove uma provocação para que você entenda. Eu chamo a atenção de maneira disruptiva, fora do padrão, para dizer uma coisa para você. Você tem que tomar uma decisão hoje de fazer melhor e fazer diferente, e revisitar a sua vida e entender qual é o movimento que eu preciso fazer que me incline para os resultados que eu estou buscando a ter. Exatamente. E hoje você estar aqui assistindo, e não só assistindo passivamente, mas já imaginando como é que eu vou aplicar esse negócio, como é que eu pego um insight e coloco já no jogo de ação, certo? Independente de você ser, obviamente, um empreendedor, que 99% da nossa turma aqui, eles já são empreendedores pequenos, médios e até grandes, empreendedores, que a gente mentora. Só que, pensa só, um aspirante a empreendedor, o que a cultura pode ajudar ele? É olhar os valores internos que estão guiando eles. Confere, Anilton? Exatamente. Por exemplo, o cara que é aspirante empreendedor, primeiro de tudo, ele tem que saber o seguinte: o que eu posso gerar de valor para outra pessoa, para ser admirado, para ela querer dar o dinheiro para mim? Porque todo negócio funciona, é bem simples. Valor por valor. Quando cria um desequilíbrio entre o que um dá e o que recebe, acabou o negócio. Eu e você temos uma amizade. Muito Brabo bem. Demais. No momento em que tiver um desequilíbrio de entrega de valor um para o outro, a nossa amizade vai para o lixo. Ponto. É assim. Com o cliente é a mesma coisa. Eu prometo alguma coisa se ele ir lá no meu restaurante, certo? Se eu entregar menos, acabou minha amizade com ele. É assim que funciona, simples assim. Seria uma articulação de expectativa? Sim. Uma administração de expectativa? Por exemplo, o que o cliente tem no meu restaurante? Uma expectativa. Certo. No momento que eu quebro a expectativa, eu perdi o cliente. Eu até falo, não se quebra a expectativa do cliente. Por exemplo, o cara saiu 10 quilômetros, pegou o carro dele, ficou imaginando o sabor que ele pode sentir lá. Aí chega no dia, eu tenho um problema na operação e não entrego isso, eu acabei com o dia do cara. De repente o cara tá no aniversário da esposa, levando a namorada, ou levando um amigo que ele trouxe de uma outra cidade, fez um monte de marketing sobre mim, falou um monte. E aí chega lá, eu quebro. Quebrou a expectativa, acabou o negócio. Acabou a relação empresa-cliente começa na quebra de expectativa. E isso poucos empresários têm esse cuidado muito grande sobre isso. É uma coisa que a gente tem um cuidado lá, por exemplo, nos nossos movimentos, nosso ecossistema de educação da Dex, é aquilo que se chama de CS, né? Que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente na nossa jornada. É o quanto ele está realmente recebendo a transformação prometida nos nossos programas, seja a imersão presencial, os novos reis dos palcos, seja o método Prometheus, seja um curso online, entendeu? Oratória magnética, o desbloqueio milionário, enfim. Realmente, o que foi prometido gerou de resultado? Qual que é a prova social desse player? Entende? O que ele está dizendo sobre nós? E o que eu vejo sobre cultura que você trouxe, Anildo, está muito naquilo que a gente coloca de premissas para criar o branding. Entende? Que é a marca da empresa. A marca da empresa precisa trazer um impacto
para fora e uma mensagem que essa primeira, na primeira impressão que vai gerar, ali eu também estou comunicando cultura, certo? Sim. Porque se eu cuido bem do meu colaborador... Cultura não é só interna. Não. A cultura, até do cliente que eu vou escolher é cultura, né? Até do terceirizado. Quem é minha persona, meu cliente ideal? Por exemplo, assim, quem que é o terceirizado que eu aceito dentro da minha empresa? Você tem que ser congruente com tudo, né? Tem que tudo fazer sentido. E por que a cultura é a melhor maneira de você garantir que você tenha lucro e que a tua operação funcione bem? Pelo simples fato que a cultura é um padrão de comportamento de todo mundo. Então, é por isso que você garante resultados mais consistentes e menos dor de cabeça. Porque quem dá dor de cabeça, você tira da operação. Primeiro, você ajuda a pessoa a entender e se corrigir. E depois, se não está servindo ao propósito, o empresário também tem que ter coragem de dizer não e tirar da operação. É simples assim. Simples assim. Porque se você perder o cliente, você perde faturamento. Se perder faturamento, o negócio fecha. Não tem segredo do negócio. A maçã estragadinha ali não adianta querer. Eu já cometi alguns erros. Metade dela e tentar aproveitar a outra metade. Olha, é bem difícil, é difícil. Porque veja bem, uma pessoa, ela tem que ser ensinável. Por exemplo, o segundo valor nosso lá é desejo de aprender e evoluir. Se a pessoa não quer aprender e evoluir, ela não quer ir lá no nosso centro de treinamento e aprender, a gente fala, muito obrigado, você serviu até agora, mas não vai mais participar do nosso futuro. Sim. Tem uma frase que diz assim, eu te convido a prosperar em outros ambientes. Estou te dando uma oportunidade de você prosperar fora daqui. Porque pensa bem, é bem simples. O meu concorrente, ele está trabalhando, ele está treinando a equipe dele. E se eu não treinar a minha, eu vou perder para o outro. E quem decide é o cliente, porque quem tem a carteira na mão é o cliente. É ele que tem o poder de decisão. E eu tenho que ser mais atrativo que o meu concorrente para o cara decidir vir comigo. E se eu não treino a minha equipe para ser atraente, para ser sexy para o meu cliente, não tem motivo para ele vir. Tu pegou essa. Anildo, deixa eu te fazer uma pergunta que ele é um tabu dentro do meio empresarial, principalmente de empresas pequenas, migrando para o médio porte. É só salário, é só dinheiro que conecta o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço a entregar mais e melhor? Não. Tem 3 coisas que a gente faz na empresa. Isso é pesquisa, não é um dado meu, mas eu pesquisei e eu apliquei dentro da minha empresa e funciona muito bem. Então, primeira coisa, para segurar bons colaboradores, e eu digo, nós temos os melhores colaboradores. Nós temos um super time hoje. Por quê? Então, são 3 coisas que a gente trabalha. 1, oferece para o nosso colaborador uma perspectiva de crescimento, porque esse é o número 1 para fazer as pessoas ficarem dentro da empresa. Eu vou ter crescimento, eu posso realizar meus sonhos, porque ele está lá para realizar o dele. E eu para o meu. Então, eu tenho que ajudar o cara. 2. É um cross, é uma conexão. Exatamente. Então, o primeiro, ele sente que vai ter perspectiva de crescimento ali. Esse é 1. 2. Quando ele faz algum trabalho bem feito, ele recebe um feedback positivo, ele recebe um elogio, um reconhecimento. Esse é o segundo que faz eles ficarem na empresa. E o terceiro, olha só, né? Todo mundo fala. E o terceiro é o dinheiro. Ou seja, eu vou ser meritocraticamente, pelo meu esforço, eu vou receber. Então, são esses 3 pilares que fazem uma cultura também, faz parte da nossa cultura. Primeiro de tudo, oferecer crescimento. Pagamos curso, oferecemos cursos internos, treinamentos. 2, o cara fez uma coisa boa, vai lá e fala, gostei da sua atitude. E são coisas simples, não é puxar saco nem fazer elogio barato. É você dizer, eu gostei desse teu comportamento, gostei dessa tua atitude. São coisas simples. E o terceiro, por exemplo, pagam um bônus para os melhores. Simples assim. É assim que você mantém uma equipe afiada. Mas vamos lá. Muito interessante. Ou seja, dinheiro não é o principal. Não. Já perdi muita gente antigamente que eu não aplicava esse método, porque você também comete os erros que a sociedade comete. Eu já fiz as merda também, né? Quem que não faz? Para aprender
Tem que cometer. Mas daí quando não vem o resultado, então aquele conhecimento você tem que descartar. Quando eu vi por que algumas empresas conseguem manter os melhores funcionários, você vai ver que sempre tem os 3. Crescimento, valorização, reconhecimento, né, do indivíduo, e o 3, o cara produz mais. Porque o produz mais e pagar mais para ele, eu tenho uma frase que eu até uso lá, é ser honesto com os honestos. Porque o cara trabalhou mais, eu tenho que ser honesto com o cara, que ele também foi mais honesto. Porque quando tu olha a palavra honestidade na sua origem, ela vem da palavra honra. E significa que a pessoa tem um alto orgulho porque ela fez uma coisa incrível por ela. Então, você pagar mais, quem faz a mais, é ser honesto com uma pessoa honesta. Ele está te ajudando mais. Se você não pagar, você melhora esse cara, você está sendo desonesto com o cara, pô. É justo, né? É justo. Muito bem. Entende? Empreendedores exponenciais. Tá incrível demais e agora a gente vai fazer uma reviravolta, onde nós iremos desenvolver o nosso empreendedor de maneira ainda mais prática. Bora lá. Qual é a primeira pergunta, Anildo, que você faria para o empreendedor que quer simplesmente assim, eu quero crescer a minha empresa? Você faria uma pergunta, qual seria a pergunta que você faria se ele chegasse na tua frente? Anildo, você como mentor de empresários, eventualmente ele não sabe que você trabalha com cultura, eu quero crescer, Anildo, o que eu tenho que fazer? Primeira pergunta que eu faço sempre é, está disposto a pagar o preço? Ponto. Só isso. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Eu sei que você está aqui para crescer. E você já está crescendo em informação. Agora, ele só vai crescer em resultado se ele executar. Exatamente. Que é pagar o preço. Exato. E a pergunta, de novo, você está disposto a pagar o preço? 100%. Se nós estamos onde estamos, Anildo, em qualquer resultado que se destaque socialmente, empresarialmente, é porque a gente pagou o preço. Tem que pagar. Não tem almoço grátis. E que alguém que oferecer, desconfie. Desconfie. Não tem almocinho de graça, não. Não tem. O negócio não funciona assim. É incrível, né? Porque nessa era digital, tem algumas promessas que na aplicação do dia a dia elas não funcionam. E infelizmente, tem pessoas que caem nessa. Mas nada nesse mundo foi feito sem esforço, sem colocar a mão na massa. Então, assim, promessas que saem disso é só para enganar bobo. Não tem esse negócio. Para ser feito esse copo, alguém teve que colocar a mão na massa. Ele não veio assim, não acontece. Tem que colocar a mão na massa. A cultura aconteceu, hoje eu tenho minha liberdade, né? Eu consegui o benefício da liberdade, o prêmio da liberdade, que é o prêmio da cultura, é a tua liberdade. Engajamento incrível dentro da empresa. Mas, no início, primeiro de tudo, você tem que olhar para dentro de você e você tem que ser honesto contigo mesmo. Falar, essa conduta não vai me levar aonde eu quero. E eu estou disposto a mudar, porque esse é o primeiro passo. Porque se não está indo bem, tem que começar a mudar comportamento. E essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E apontar erro e querer mudar a atitude de outros é fácil. Agora, mudar uma atitude sua, tenta mudar uma para você ver. Tenta parar de comer açúcar para ver quantas vezes vai te dar abstinência, vai te dar vontade de dar um chute na parede de tanta raiva que vai dar. É um vício, né? Se a pessoa já tem um vício, vai ser desafiador. Então, o primeiro passo é pagar o preço da mudança, porque a mudança é crescimento. Só que lá atrás, talvez na infância, exigiram disciplina de uma maneira errada e mudança de uma maneira errada. Porque disciplina é fazer as ações que deram certo mais vezes. Mudar, se você pegar a origem da palavra, significa crescimento. Porque você está saindo de um lugar e ir para outro. Você só muda por isso. Excelente. Nessa reviravolta agora, Nildo, a gente vai para o universo mais disruptivo de um ser humano, que é a sua essência. Se hoje a gente fosse fragmentar o Anildo e chegar na essência do Anildo, o que tem lá dentro, Anildo? Quem é o Anildo em essência?
Olha, depois que eu aprendi uma definição de uma palavra, mudou muito a minha vida. Um dia eu estava pesquisando no Google e eu falei assim, todo mundo fala de alma, de ser espiritual e fala de essência. Eu falei, mas puta que pariu, ninguém explica que porra é essa. E eu fiquei puto. Então, porque tu tem que ser essência, não sei o que. Eu falei, caralho, alguém me explica o que é isso? Eu fui investigar, eu sou curioso. E olhei lá no latim que espírito, aquele que dá luz. Alma, aquilo que anima. Eu falei, putz, eu sou essa pessoa. Eu tenho que dar luz, eu tenho que animar as coisas. E seja em casa, seja na empresa, eu procuro, se a pessoa está perdida, apontar uma direção boa para ela. Se o meu gerente está um pouco nervoso, como que eu posso ajudar ele a ficar mais calmo com conhecimento? Então, a minha essência é apenas isso. Como que eu ajudo aquela pessoa a ver o que eu já vi? É ajudar ela. Esse é o meu único, assim, a coisa maior que eu tenho dentro de mim é como que eu posso ajudar o outro. Ponto. Uau, top demais. Agora, Nildo, a gente vai aplicar um mecanismo de desenvolvimento pessoal que, ao entender, você teve que trilhar caminhos para chegar nesse nível de consciência que você tem. E eu já entendo nesse nível de ímpeto que você tem. E eu vejo em você aquilo que eu tenho até um programa que eu tô desenvolvendo, que ele vai ser baseado na essência da palavra entusiasmos, né? Fantástica a definição dessa entusiasmo, palavra, né? Exatamente. E eu vejo em você isso, Anildo. Então, esta tua energia, essa tua atmosfera de impacto me retroalimenta aquilo que eu tenho. Por isso que os disruptivos se conectam, né? Exatamente. Os exponenciais na mesma frequência, né? Na mesma frequência, é isso aí. Exatamente. Então, você vai lá ver na pirâmide de Hawkes, né? A frequência mais baixa e a mais alta. A mais baixa ali é vergonha, certo? E a mais alta é Atma, é iluminação, é a espiritualidade. É quando você se conecta com o todo. Exato. Certo? Que, obviamente, para o cristão, né, é Cristo, enfim, como eu sou, cristocêntrico, em essência, eu entendo que o meu comportamento é me espelhar, ser um pequeno Cristo, entendeu? Em essência, no que ele veio ensinar. Anildo, quem quer ir para um próximo nível, você já trouxe um ponto. O empreendedor te perguntando. Agora, o que está por trás de um empreendedor? No caminho do sucesso, no desenvolvimento pessoal dele. Me traga 3 passos objetivos que esse empreendedor pode fazer para ele realmente crescer e ele encontre, talvez, a tua própria cultura em desenvolver uma empresa, desenvolver e performar um negócio. Olha, eu vou falar por minha experiência como que eu fiz. Certo. Ok? Eu olhei o meu sonho. Para mim realizar esse meu sonho, ser empregado não dá. Ok? O que eu ganho sendo empreendedor? Essa é a primeira coisa. Porque para mim, para um aventureiro, para alguém que vai se jogar numa jornada, ele tem que olhar um troféu lá na frente. A recompensa. A recompensa. Sem essa recompensa, não dá. Depois que eu atingir esse objetivo, vem a minha recompensa. Ok? Aí ele tem que ver onde que ele está e ele tem que ver o que eu preciso me desenvolver para chegar lá. Por exemplo, quando eu era lavador de prato, eu olhei pro chefe de cozinha e falei, caraca, é o cara que mais ganha dinheiro aqui, é o cara mais fodão aí, todo mundo respeita o cara. Eu era lavador de prato, falei, eu vou ser chefe de cozinha. Eu era lavador de prato. Porque eu vi o cara naquela doma, o cara chegava assim e era o cara. Na pompa mesmo. Eu falei, quero ser esse cara. Aí eu falei, putz, eu lavava os pratos correndo para mim ter tempo de ficar perto dele e aprender. Ok? Qual que era o que eu tinha que aprender? Então, assim, eu era ruim de comunicação. Comprei um cursinho de comunicação. Ok. Terminava o meu trabalho rápido e eu ficava perto dele olhando. Para aprender. Porque eu não tinha dinheiro na época. Então eu ficava aprendendo. Daí, ele falou assim, ó, um dia ele falou pro chefe, pro dono do restaurante, ó, esse garoto aí, ele não pode ficar lavando prato. Porque ele está sempre aí querendo aprender e curioso. Então, você cria as próprias oportunidades. Não fica lamentando que não tem oportunidade. Aí já me promoveram para auxiliar de cozinha. Bom, eu fazia o meu trabalho, eu já ia ajudar o cara
o cozinheiro, ficava ali do lado, lavava a panela do cara. Sirva, tem que servir as pessoas, tem que gostar de servir os outros. E Boa. vai servir. Então, assim, você tem que saber qual que é a recompensa. Tá? Depois, se você sabe qual que é a recompensa, fica muito mais fácil para você suportar as dores, as dificuldades do caminho. Certo. E outra coisa, nunca deixe de olhar para o topo da montanha quando as dificuldades estiverem pegando. Eu subo montanha e dá vontade de desistir. A hora que vir os perrengues, a hora que não tiver movimento no teu negócio, a hora que você não conseguir pagar. Se você olhar para as dores, porque elas se potencializam. Agora, se você olhar sempre para cima onde que tu quer chegar, e o benefício principalmente, você vai suportar a dor. Então você coloca um grande objetivo. E nunca deixe de olhar para ele. E outra coisa que eu digo, coloque ele num cartaz, numa cartolina, em algum lugar. Porque vai ter momento que você vai se desviar. Porque as porradas são grandes. E se você não tiver claro, você vai desistir. Então é isso. Uou, é isso aí, cara. Eu gosto de dentro para fora. Né? As perguntas elas vão sempre se construindo normalmente em respostas técnicas. E aí chega neste núcleo, nessa coisa que ela é mais essencial. Esse aqui é a alma pura, né? Isso aqui é a alma pura. Então, assim, gente, a gente constrói o podcast sempre. Eu sempre venho com uma frequência, uma energia de extração, certo? Só que o nosso podcast aqui, ele é uma ajuda mútua. Nós estamos construindo conteúdo, certo? E eu vejo Exatamente. que há uma extração minha também aqui, de buscar as melhores perguntas, de conduzir a melhor forma. Nesse momento a gente vai abrir um quadro aqui, que é o quadro disruptivo, que é assim, é bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai fazer uma pergunta para mim, e a gente vai responder objetivamente o que vier na mente, o que está no nosso lobo frontal de razão. Então é bate pronto. Tá? Vamos ver se eu nunca fiz isso. Mas assim, é massa, vai ser massa, vai ser já logo você já pega, já esquenta então. Vamos nessa. Anildo, quando eu falo a palavra empresarização, o que vem na tua mente? Ação na prática. Boa. Devolve. Quando você escuta a palavra coragem, o que vem pra ti? Agir conforme o impulso do meu coração, cara. Perfeito. Quando eu te chamo para um podcast disruptivo, o que você sente? Que tem que romper barreiras. Boa, isso aí. Brabo demais. Devolve. Quando você escuta algo, empreendedor tem que arriscar. O que vem na sua mente? Sacrifício. De cara, pá! Sacrifício. Eu vou ter que sacrificar o gostosinho, a zona de conforto, para romper barreiras. Ok, muito bem. Ótimo. Quando o empreendedor chega na sua frente e diz assim, Anildo, eu tô ferrado, eu preciso da tua mentoria, eu tô ferrado, eu preciso da tua mentoria, ele tá mais ferrado onde? No psicológico. Porque antes da empresa quebrar, sempre quebra a mentalidade do empreendedor primeiro. Ponto. E ninguém sofre pelo conhecimento que tem. Sofre pela falta de conhecimento que não tem. Ponto. Então, assim, porque eu sempre falo, você sabe dirigir? Sei. Você anda rápido? Ando. Você fica pensando? Não. Ok. Tocar uma empresa, mesma coisa. Antigamente eu me cagava tudo, eu passava um nervoso desgraçado, ficava estressado pra caramba. E agora... É tenso. Agora é de boa. É que você agora não pensa, você não olha mais pra marcha pra trocar, né? Não, agora você... Tá no automático. Porque você tem as ferramentas para trabalhar. Você tem o teu time, você não é mais um ingênuo. Por exemplo, assim, é loucura você colocar um cara e não treinar ele até os dentes e achar que ele vai fazer bem. É loucura, mas eu já fiz isso. Entende? Então imagina, você contrata um piloto para colocar um avião no ar, certo? E você vai treinar o cara, vai fazer simulado até dar um avião pro cara. Boa. Agora o empresário, ele tem um avião, que é a empresa dele, mas o piloto não sabe tirar do chão o negócio, pô. Não dá certo. Boa demais. Devolve.
Dado. Quando você escuta a palavra dado, o que vem na sua mente? Informações para mudança de rota e comportamento. Então, assim, se tá bom, dá para potencializar. Se tá ruim o dado, tem que mudar, tem que recalcular a rota. Ótimo, muito bom. Agora, Nildo, a gente vai para um outro universo, que é um universo... A gente saiu do universo da disrupção, agora a gente vai crescer. Então, a gente fragmentou. As pessoas descobriram que precisam de sacrifício. Tiveram resposta aqui. Descobriram que precisam romper barreiras. Então, é muito do romper, é sair da inércia. Saiu da inércia, já está em movimento. Agora, a gente precisa acelerar. A gente precisa trocar de marcha, a gente precisa colocar nitro, precisa colocar força. Então, para o empresário agora, a gente saiu da seara do empresário iniciante e médio. Vamos falar agora com o gigante, certo? Por mais que o gigante é uma forma de pensar, agora vamos falar com o gigante. O cara que a gente conversa já numa outra frequência. O cara que já está escalando. Ele já está performando, ele já é gigante, ele já está... Agora a gente vai dedicar esse tempo de performar quem performa. Certo? Quando você olha para um empresário que já está performando muito, como eu faço ele performar mais ainda, usando todas as suas estratégias ao olhar para ele? Tem que aumentar o tamanho do sonho, do objetivo. Porque para performar, não existe performance sem uma boa ambição, um grande sonho. Não existe pessoa motivada com um sonho pequeno. Não existe. Ah, eu vou colocar... a semana passada eu fui ajudar um empreendedor a fazer um plano de ação. E ele falou, vamos colocar 12. Eu falei, para que 12, meu? Você não vai se movimentar, você vai andar que nem uma lagartixa no chão. Eu falei, por que você não coloca 30 aí? Porque vai tirar o cara da cadeira, entende? Então, a performance depende das ferramentas. Mas, assim, se não tiver uma ambição de ser número 1 naquele mercado, por que eu vou performar? Se eu não quero ser o goleador do campeonato, por que eu vou performar? Se não tem ambição, não tem como. Eu quero ser jogador caro, né, mano? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, eu quero ser número 1. Pô, entende? Não é só técnica. Boa. Tipo, a técnica tá ali, mas tá ali disponível para muita gente, mas só vai fazer resultado quem tem ambição exponencial. E engraçado que você citou o Cristiano Ronaldo, ele tem um trecho de uma fala dele que lá me arrepia toda vez que eu vejo, cara. Que ele diz assim, ó, na minha mente eu sou melhor. Eu vi muitas vezes. Eu posso não ser, mas na minha mente eu sou. Exato. Isso é muito forte, cara. Anildo, isso é muito forte. Então, eu poderia dizer, eu poderia parafrasear o Cristiano Ronaldo baseado no que você respondeu sobre ambição. Sim. Na mente do empreendedor que performa é buscar ser e sentir que é o melhor. Olha só, quando eu era lavador de prato, eu falei assim, eu vou ser o melhor lavador de prato da rede de restaurante. Me deram risada. Ponto. Ok, eu cheguei... Então assim, ó, quem riu de você, aquilo te desafiou mais ou te frustrou, você teve que lidar com o incômodo? Eu não dou bola para essas coisas. Para mim... Mas naquela época você não tinha essa consciência que você tem hoje? Não. Sentiu assim, ou não sentiu? Eu senti. Eu falei assim, mas a ambição me fazia... Exatamente. Ambição. Isso. Eu queria ser o melhor. Cara, eu queria ser respeitado. Porque assim, eu me achava se eu passar num lugar e a pessoa falar assim, não, esse aí não é nada. Putz, eu me senti um lixo. Eu quero me sentir orgulhoso do que eu faço. Mesmo que era lavador de prato. Só que 1 ano e meio depois, 2 anos, eu já era chefe de quem estava tirando sarro de mim, né? Entende? Então esse é o grande game, né? Eu sei que tem que aumentar um pouco a frequência, a energia e o impacto de como você se orgulha de si mesmo. Mas, de fato, no meio da jornada, olhar para as pessoas que riram de você... Maravilhoso. Não tem como dizer que não sente, né? Alguma coisa massa, né? Claro, porque, por exemplo, quando eu fui lavar carro... Sem falsa modéstia, nada. Sente, sim, o impacto. Você riu de mim e eu cheguei onde eu cheguei. É muito louco isso. Claro que é. Porque é o seguinte, você tem que entender que a palavra honestidade... ela só se aplica quando você é muito orgulhoso do que você fez. E se você, durante a jornada, você não deu atenção para os negativos, então tu foi honesto contigo. Porque o teu sonho é teu sonho. A tua mulher pode ter o dela, mas o teu é teu. Quem cuida do teu sonho e protege e faz avançar no meio de todo o labirinto das barreiras do lamaçal é você.
Se você criou um objetivo, você também tem que tomar responsabilidade por todas as barreiras, os inimigos que vai encontrar no caminho. Porque foi você que criou o objetivo. E no momento que você cria o objetivo, também você tem que criar responsabilidade por todas as adversidades. Porque ele é o teu filho agora que você tem que proteger. Eu vejo dessa forma. Me sinto melhor quando eu faço isso. Porque daí eu assumo tudo. Por exemplo, eu fiz a empresa. O cara é ruim. Mas é minha responsabilidade, fui eu que... Faltou qualificação para mim contratar um cara melhor. Então, se eu sei que a empresa é minha, então eu vou me qualificar porque eu não estou fazendo uma boa entrevista. Então, a minha ambição tem que estar... E quando faltou ambição, eu sempre me ferrei. Sempre me ferrei. Sempre. Então, eu cheguei em Joinville, por exemplo, né? Uhum. Eu falei assim, o que é o melhor restaurante? Fulano. Eu falei, beleza. Então é para lá que nós vamos. Ponto. Agora, no mercado que eu estou de mentoria, eu também tenho que ter minha ambição. Eu não vou falar aqui, mas eu tenho ela clara. Uhum. Porque senão, como que eu vou ter que desenvolver habilidades que eu não tenho para chegar lá? Ah, não. Agora você vai ter que falar pelo menos uma prévia Não. da ambição. Uma prévia. Não, pelo mas menos... a minha ambição é grande. Eu quero deixar um legado bem grande. Porque é o seguinte, empreendedor que coloca o dinheiro dele em risco, a saúde dele em risco, ele não merece trabalhar com o nível de desinformação que ele tem hoje na sociedade. Nossa, porque sobre quem isso. manda, quem faz imposto, quem cria emprego no país é os empreendedores. E nós, eu digo por mim, que fomos capazes de sair daquele atoledo lá de desinformação, de ignorância para empreender. Nossa. Tipo, eu me sentiria mal se eu não ajudasse. Porque empreendedor tomando remédio, em depressão, porque não tem informação correta para empreender. Caramba, porque os caras é trabalham pra caralho. Eu falo assim, bicho, imagine você trabalhando agora com as informações certas, meu. Cara, ficou puto com isso. Eu fico puto. Não, eu fiquei puto ontem porque eu falei, eu fiz um diagnóstico com o cara. Cara com isso. Eu fiz um diagnóstico com o Nossa, cara. mano. Eu fiz um diagnóstico empresarial, que é assim, bem simples. Quanto tempo tu tá empreendendo? Quanto tempo tá na gestão e no operacional? O cara falou assim, 10 horas no operacional, 4 horas na gestão e de vez em quando uma meia horinha empreendendo. Nossa. Eu falei, quanto que tu ganha? Eu falei, puta merda. Meu. Tô Não, lascado. não pode. O cara tava acima do peso 30 quilos. Aí, ó. Ok. Bicho, o cara tá trabalhando. Só que trabalhar com os dados errados, sem desinformado, com os dados incorretos. O cara se jogou de paraquedas. Meu, tu tem que salvar um cara desse. Com certeza. Entende? Então. Muito forte isso, Anildo. Nossa, muito forte. Anildo, pra Porque, gente... só um parênteses Fala. aqui. Que é assim, ó, eu trabalhei de empregado até meus 30 anos. Eu me tornei empreendedor porque não me deram emprego em Joinville quando eu voltei da Itália. Boa. E aí é o seguinte, e eu sempre falava assim, olha só, eu não sei. Eu falava assim, eu tenho orgulho de trabalhar e fazer dinheiro para a empresa que eu trabalho. Eu gostava de fazer meu chefe ganhar dinheiro. Se o meu. colaborador tivesse mentalidade, Não, você tá Anildo, louco. a gente muda o país, velho. Mas nós temos que mudar. E nós vamos mudar. Claro. Nós estamos mudando aqui. Temos que mudar essa Porra. porra. Essa... Caralho. Caralho, é muito Não, forte isso, cara. Porque é o seguinte, eu falava assim, se ele tiver dinheiro, ele me paga e ainda me dá Com bônus, pô. certeza, com certeza. Entende? Então, se ele mal, eu vou me ferrar. Tipo assim, é loucura você pensar diferente disso? É só um louco. Ou seja, pegou a visão, você colaborador, prestador de serviço, o teu papel é enriquecer quem te deu oportunidade. Esse é teu papel. Entenda isso, porque se você consegue fazer isso, que é o intraempreendedor, é empreender dentro de um outro CNPJ, meu, você tá sendo pago pra aprender e pra empreender, Puta cara. que pariu. Isso é absurdo, É. entendeu? Mas é uma mudança de mentalidade e isso tem muito trabalho pra gente. Confere, Anildo? Com certeza, mas veja bem, as pessoas têm boas intenções. Quando eu vou bem a fundo, o que mata elas é as informações incorretas. Erradas. Porque veja bem, 95 a 99% dos empreendedores não sabem a definição do que é empreender. Um empreendedor é um organizador de negócios. Ponto. Uhum. E eles não sabem que são isso. E eles estão trabalhando tipo doido. Não, ele tem que organizar. Ele tem que ser um orquestrador. E outra coisa que eles não sabem. Você vai empreender numa oportunidade, não é trabalhar tipo louco. Esse negócio é uma oportunidade para mim dar um melhor sustento para minha família, para mim atingir meus sonhos. Sim, não é? Muda, meu amigo. Porque
para empreender, você tem que ver uma oportunidade. Senão, não vai empreender. É a oportunidade de uma recompensa. Exatamente. Muito bom. E eles não têm isso claro, entende? Anildo, a gente É podia doideira. que é muito forte. Começou a esquentar, mas eu quero encerrar aqui com chave de ouro. E a gente encerra de uma forma. Você vai dar uma mensagem que vai ser uma mensagem assim. Imagine um outdoor, Uhum. imagine uma mensagem essencial que o Anildo deixaria, imaginando que vai ter essa mensagem no outdoor, Uhum. mas também em uma lápide. Então, imaginando mensagem final, mensagem de, assim, essencial. Anildo tem 5 segundos para falar algo especial. Obviamente que você vai ter mais de 5 segundos, mas eu quero que você entregue o melhor em uma mensagem objetiva, Uhum. sintetizada de tudo que o Anildo representa e quer projetar para o mundo. Olha para aquela câmera e fala pro coração do empreendedor. Empreendedor, o que eu gostaria de ser lembrado era apenas isso. O topo ou nada. Nunca, nunca diga que você não pode até que você deu tudo por tudo. É a única coisa que eu digo. Você já deu tudo? Não. Como é que você vai dizer que não pode? Você não deu tudo? Você já pesquisou debaixo do céu, da terra, da lua? Se tem informação? Não. Então como é que você vai dizer que não dá? Senhoras e senhores, incrível, Anildo. Cara, Valeu. Que mensagem brutal que a gente entregou. Eu quero revisitar esse podcast. A gente vai tirar muito. Vamos apertar cada micro conteúdo daqui. Mas eu quero te convidar a seguir nas nossas redes sociais. @o Celso Vandenbroek. Lança tuas redes sociais. Anildo Silva BR. Anildo, ele é brabo, ele é um dos nossos mentorados do ecossistema, foi acelerado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Se você fosse para resumir em uma palavra ou uma frase o que é estar dentro do ecossistema DEX sendo acelerado nos seus negócios digitais, em pensamento, posicionamento, comunicação, o que você poderia dizer para os nossos mentorados que estão pensando em entrar numa mentoria, em entrar num movimento? Que se tu quer o topo, aqui é o lugar. Lembre-se, o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Tem uma mensagem no teu coração, tem um produto, uma empresa, uma startup, uma ideia que pode mudar o mundo. Só que você precisa decidir. Tamo junto e bora pra cima.